Olá a todos, eu sou Beatriz Santomauro, da equipe de comunicação da plataforma Conviva Educação. E eu estou aqui hoje com a Tatiana Klix, diretora do Porvir. Bem-vinda, Tati. Obrigada, prazer estar aqui conversando com vocês. Legal. Bom dia. Bom dia. Hoje a gente vai falar sobre a plataforma Aprendendo Sempre, que tem como objetivo apoiar gestores, professores e famílias neste período de suspensão de aulas e isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus. Você que está nos assistindo, por favor, indique em qual município você está e fique à vontade para apresentar suas dúvidas aqui nos comentários do vídeo. Eu e a Tati vamos procurar incorporá-las aqui no nosso diálogo e respondê-las ao vivo ou então depois por escrito. Estamos em casa, eu e a Tatiana, respeitando o isolamento social que esse momento exige. Esperamos que vocês estejam bem e que aproveitem a transmissão, mesmo nesse novo formato aqui diferente. Então, vamos começar. Tati, por favor, explica para a gente o que é o Aprendendo Sempre, quais são os responsáveis por elaborar o site e o objetivo da iniciativa. Então, o Aprendendo Sempre é uma plataforma que a gente disponibilizou no início do mês de abril, e é uma iniciativa que é fruto de uma coalizão de várias organizações sociais relacionadas com a área de educação, com o objetivo de apoiar gestores, professores e famílias a manter o aprendizado durante a pandemia, né? Durante a quarentena, e mesmo a gente vai continuar com essa plataforma para apoiar depois que as aulas voltarem. O objetivo da plataforma, enfim, a gente se deu conta, né, essas organizações em conversas se deram conta, tem muita gente tentando ajudar, né? É um momento muito difícil, muito inesperado, ninguém estava preparado para essa transição, para essa transposição das experiências de aprendizado que aconteciam dentro das escolas, com as escolas fechadas, esse desafio de levar algum tipo de aprendizagem para dentro de casa, ninguém estava preparado, mas tem muita gente tentando ajudar, né? Então, os professores, os gestores estão sendo bombardeados de muitas informações que chegam por WhatsApp, chegam por e-mail, chegam pelas redes sociais. Ao mesmo tempo a gente identificou que estava todo mundo tentando ajudar e às vezes fazendo a mesma coisa. Então a ideia foi que essas organizações se juntassem, tivessem um ambiente neutro, em que a gente pudesse fazer uma curadoria, né? Uma curadoria juntando todas essas informações que fosse útil para esses três públicos, porque também é muito difícil às vezes, né? Recebe informação aqui, recebe informação ali, então se está num lugar, alguém já teve esse cuidado de fazer essa curadoria, de filtrar, de organizar essas informações, é um meio caminho andado, né? Um pedaço aí do trabalho que os gestores estão tendo, que os professores estão tendo que ter para se organizar. Então, esse é o objetivo. Legal. Então, já não é que são conteúdos novos, necessariamente, eles já estão disponíveis em outros sites, mas tem esse trabalho aí já feito de já estar organizado, curado, né, Tati? Exato. Não, são tudo conteúdos que já existem, ou que pelo menos estão sendo publicados em outros ambientes, né? Eles continuam nos outros ambientes. E a atualização é constante. Constante. A ideia foi assim, porque no final de março, a gente sentou para conversar e disse, bom, precisa fazer isso, aí, bom, vamos lançar em uma semana. E aí fomos correndo atrás para lançar em uma semana. E aí a gente vai atualizando, né? Vai atualizando tanto com esses conteúdos, essas ferramentas, enfim, que vão sendo ofertadas novos conteúdos, novas ferramentas, ou mesmo a gente vai descobrindo algumas coisas que já existem que a gente ainda não conseguiu fazer a curadoria, e tanto novas funcionalidades na própria plataforma. A ideia é que ela vá se atualizando e de acordo com a demanda, né? De acordo com as dores desse momento, a gente vai tentando incorporar novas funcionalidades lá na plataforma. Legal. Bom, como que a plataforma está organizada? Enquanto você explica, o Vinícius, que está aqui nos apoiando, vai navegar pela plataforma. Então, o endereço é aprendendosempre.org. Explica, por favor, então.
Então, se a gente chegar pela home, né, pela capa da plataforma, aqui no segundo, descer um pouquinho, você vai ver que tem algumas opções de filtros, que é como a gente também tenta organizar as informações para quem está precisando desse apoio, né? Então, temos ali, você diz se você é professor, se você é gestor ou se você é membro da família. Aí, digamos que a gente diga que, né, que nós somos gestores. E aí, se eu estou procurando ferramentas ou recomendações e experiências, aí, digamos que a gente diga que está procurando ferramentas. Aí tem uma parte ali que diz mostrar resultados. A gente vai, então, para a página de soluções, que também está no menu dela lá em cima, né? Então tem essa página de soluções que eu acho que aqui é o core da plataforma, são as principais informações que estão aqui, né? Então aqui a gente tenta a gente faz a curadoria e também tenta organizar as informações para que esses três públicos consigam achar exatamente o que eles estão precisando, né? Então, essa página de ferramentas, por exemplo, são ferramentas que ajudam nessa mediação, né? Então, se o gestor está procurando para sua rede, para disponibilizar para sua rede, para sua escola, enfim, uma ferramenta de gestão de aprendizagem online, enfim, que permita que ele grave uma aula, que permita que ele faça uma videoconferência, que permita que ele disponibilize informações, conteúdos para os estudantes, ele pode fazer essa busca por gestão de aprendizagem online, e aí já vai, enfim, já vai vir ali os resultados dessas ferramentas. A gente também entende que tem outras ferramentas que são de apoio pedagógico, né? Que são aquelas que trazem de fato, são games, vídeos, objetos digitais de aprendizagem, enfim, que trazem conteúdos mesmo que podem ser usados. E aí ele pode ainda fazer essa busca por etapas de ensino ou por áreas de conhecimento. A gente oferece isso que é para, de fato, a gente ir filtrando o que o gestor, o professor ou a família está precisando. Para além disso, tem as recomendações, né, que também pode fazer essa busca aqui, que são experiências que são conteúdos mais orientadores, né, de como usar essas ferramentas, que cuidados você tem que ter para promover essas atividades, e experiências de quem já está fazendo, cases, enfim, boas práticas também entram por aqui. Para além disso, a gente tem uma agenda, que está na home, mas está também lá no menu, que é uma agenda de lives, webinários, enfim, a gente percebe que tem, né, assim como a gente está agora participando desse webinário, várias instituições também estão promovendo, então a gente faz também uma curadoria de eventos online, que são úteis neste momento, e temos na home um mapa que mostra, né, mais para baixo. Vamos falar daqui a pouquinho do... não, desculpa, o mapa. Pode falar, um Tati, mapa, desculpa. Isso. Aqui a gente vai acompanhar um pouco, nesse momento, né, todos os estados ainda estão com as aulas suspensas, mas a gente vai acompanhando aqui se as aulas vão estar suspensas, parcialmente suspensas, e outras informações, né, sobre merenda, enfim, outras informações sobre os estados, como é que eles estão lidando com isso. Joia. Antes da gente continuar, eu queria agradecer aqui a presença. Estão conosco representantes de diversos estados. Então, temos aqui de Alagoas, município de Pão de Açúcar, Minas Gerais, Marliéria, Tupandi, no Rio Grande do Sul, Simões, no Piauí, Limoeiro, em Pernambuco, Candeias, em Minas, Balneário Camboriú, Santa Catarina, muito Balneário Camboriú, que beleza, Açailândia, no Maranhão, e Motuca, São Paulo, Astur, Pernambuco, e Amontada, Ceará. Obrigada, gente. Continuem aqui conosco e, por favor, registrem suas dúvidas, que a gente vai tentar incorporá-las aqui. Continuando, a gente falou, então, deu essa geral na plataforma, Tati, e agora queria que você falasse um pouco diretamente com a Secretaria de Educação e com os gestores escolares. Como que eles podem aproveitar esses conteúdos? Então, a gente preparou lá, né, nesses conteúdos que a gente classificou, alguns conteúdos que são específicos para os gestores, né? Então,
que essas organizações estão preparando. Então, a gente tem reunindo assim, alguns conteúdos que são orientadores em relação a como eles planejarem esse momento, né, fazerem esse plano para promover esse aprendizado à distância, até questões mais assim nas ferramentas, né? A gente indica ferramentas que eles podem usar para indicar para os seus, né, para seus professores, enfim, para suas escolas, né? Então, tem desde questões mais orientadoras sobre esse desafio para as redes, experiências também, relatos de experiências de como que as redes estão fazendo, até algumas ferramentas específicas para os gestores organizarem as suas redes. Bacana. E para as famílias e para os professores, o que esse público encontra? Então, os professores eles já encontram questões mais específicas, né, conteúdos pedagógicos que eles podem usar, ferramentas que eles podem usar para gravar aulas, algumas orientações sobre como gravar aulas, como fazer aulas remotas, como, enfim, que cuidados eles devem ter para engajar seus estudantes. Então, já tem alguns conteúdos bem mais específicos, que na verdade também podem ser úteis para os gestores, né? Porque os gestores também têm esse papel de orientar seus professores. Então, essa divisão entre os professores e os gestores às vezes fica um pouco dúbia, né? A gente procurou botar as questões mais sistemáticas, mais de planejamento para os gestores, mas eles também podem aproveitar e indicar os conteúdos que a gente está indicando para professores para suas redes, né? Exatamente, então, manter esse diálogo sempre junto é perfeito, né? E para as famílias, de certa forma, também, principalmente com quem trata, assim, que eu imagino que é o caso aqui, né, com redes de ensino fundamental 1, ou mesmo educação infantil, às vezes o diálogo é mais com as famílias do que com as crianças, né? Sim. Então, a gente tem aqui umas indicações que podem ser usadas pelos gestores para indicar para as famílias alguns conteúdos, algumas brincadeiras, algumas orientações que eles podem passar para as famílias usarem em casa. Legal. E ali, quando você mostrou, né, quando a gente fez a navegação da plataforma, a gente viu o mapa do Brasil, né, que você citou, e logo acima tem um item Aprendendo Juntos. Naquele ambiente, a intenção, então, é ser um espaço de mentoria de educadores. Explica, por favor, um pouco mais sobre isso e como que os interessados podem participar. Então, exatamente. A gente também percebe na interlocução com os educadores, com os gestores, que tem muitas angústias, né, que eles estão precisando conversar. Então, esses espaços de lives, de webinários têm sido super concorridos, que já é uma oportunidade das pessoas conversarem, de ouvirem, de tirarem suas dúvidas. Mas algumas dúvidas são bem específicas, né? Algumas pessoas estão com dificuldades, querem ser ouvidas, querem trocar com outros educadores que já têm um pouco mais de experiência ou que já experimentaram e conseguiram algumas coisas. E aí a gente está oferecendo, então, um espaço para que, no primeiro momento, isso foi lançado na semana passada, então a gente ainda está implementando. No primeiro momento, a gente está focando nos professores, então, para que os professores possam entrar em contato com outros professores, não é assim, né? Enfim, não é uma aula, não é nada, não é uma mentoria, é um bate-papo, é uma troca. Então, eles entram em contato com outros professores que possam compartilhar suas experiências, que possam orientá-los. E marcam uma mentoria de até meia hora, né? Uma conversa rápida de 30 minutos, mas é uma conversa entre duas pessoas mesmo, para que consiga tirar dúvidas específicas ou, enfim, fazer uma troca bem específica. É livre, está aberto, né? Qualquer pessoa, qualquer professor que queira se candidatar, tem que preencher um formulário e marcar esse encontro. E depois a conversa continua e a gente não interfere muito, né? A gente tem, quem está nesse primeiro momento, os mentores voluntários são professores do programa Ensina Brasil, que se ofereceram para isso. A gente ainda está numa fase inicial, assim que o fluxo aumentar, tiver mais demanda, a gente vai ampliar essa rede de voluntários para poder promover essas conversas. Bacana, joia. Então fica também mais essa opção, né? Tanto para os professores que estão nos ouvindo participarem, quanto para os gestores indicarem para a sua rede, para que também entrem, né, Tati? A ideia até, depois a gente pode conversar um pouco mais,
tentar entender se existe essa demanda para os gestores também, se eles também têm essa vontade de conversar, e aí, eventualmente, a gente também quer organizar isso, assim, de repente a gente pode até ter uma segunda conversa sobre isso. Legal. Então, de repente, quem tiver interesse pode escrever aqui nos comentários, é um bom caminho, Tati? Isso, pode ser. Uhum. Só para a Legal. gente medir também se teria esse interesse, que tipo de dúvidas que os gestores têm vontade de conversar. Joia, bacana. Agora a gente vai fazer uma outra navegação de tela. O Vinícius vai comandar a navegação pela plataforma Conviva, que tem uma área específica de informações chamada Combate ao Coronavírus. A gente vai mostrar então aqui na tela. Então, vamos deixar entrar aqui. Quando eu visualizar, eu falo sobre ela. Vamos ver. Bom, vou falando enquanto isso. Então, quando você entra no Conviva, então www.convivadocacau.org.br, no topo da página tem um botão, olha aí, já está no ar. Ali no alto da página está escrito Combate ao Coronavírus, um botão roxo, isso, essa é a página inicial da plataforma, então no topo está escrito Combate ao Coronavírus. Clicando nesse botão, abre essa página aí que vocês estão vendo, ela é novíssima, acabou de entrar no ar, nessa estrutura que está agora. Ela tem 3 opções até agora, né? Uma com notícias, outra com fórum e a outra sobre o Aprendendo Juntos, o Aprendendo Sempre que estamos falando aqui. Então, clicando numa dessas 3 opções, você é direcionado, então, ali no primeiro botão, para a área de notícias, do meio para o fórum do Conviva, para registrar dúvidas, e no terceiro quadrinho vai ser direcionado direto para o Aprendendo Sempre. Então, a nossa intenção é que esses quadrinhos eles sejam também renovados, né, incluídas novas sugestões, para que vocês tenham aí um cardápio para acessar mais facilmente as informações sobre coronavírus. Ali na primeira opção, que é notícias, ali tem as notícias que foram selecionadas pela Undime e estão ali publicadas já pensando no que impacta a gestão da educação e como que isso pode apoiar, então, o trabalho cotidiano. Bom, então fica o nosso convite aí para vocês acessarem. Então, voltando ao Aprendendo Sempre. Tati, dentro da opção soluções, há ferramentas e soluções e experiências. Quais delas que você destacaria para os gestores e para as secretarias? Então, tem conteúdos para ambos os públicos, dentro de soluções e dentro de recomendações e experiências, né? Então, acho que vale navegar ali e dar uma olhada, mas eu tenho, assim, algumas coisas que eu sei que tem ali que parece que são bem interessantes, né? Então, em recomendações e experiências, né? Recomendações e experiências são mais, assim, experiências a gente está dizendo que são cases, são relatos, né? E recomendações são orientações. Então, tem algumas coisas do CIEB, o Centro de Inovação da Educação Brasileira, tem trabalhado bastante para apoiar as secretarias a desenhar modelos de implantação, né? De planos para promover essa aprendizagem, desde secretarias, enfim, que precisam que tem menos questões de infraestrutura, de conectividade, que precisam promover essas atividades, essas experiências de aprendizagem de uma maneira menos tecnológica, até alguns mais refinados. Então, tem algumas experiências lá de secretarias que já estão fazendo isso, como é que elas estão fazendo, e também essas recomendações. Nas ferramentas, que nem eu já tinha falado antes, né? Nas ferramentas, tem algumas ferramentas que são mesmo para os gestores organizarem as suas redes, como algumas ferramentas que servem mais para ele entender quais ferramentas que ele vai indicar para os professores usarem, né? Então, uma ferramenta de conferência online, uma ferramenta de disponibilização de arquivos, como o Google Classroom, enfim, tem algumas assim que ali estão disponíveis as opções para que ele possa avaliar também o que se adequa à realidade de cada rede,
e enfim, e ao objetivo também de cada rede com essas atividades, né? Porque acho que tem um trabalho aí anterior à escolha de ferramentas, que é entender exatamente qual é o objetivo e dentro da realidade de cada um, né? Mas então tem disponível lá essas ferramentas para ele dar uma olhada, e nas recomendações tem os conteúdos mais que ajudam até a tomar essas decisões. Perfeito, bacana. Então, vale lembrar que o endereço do site é o aprendendosempre.org e que todas as opções ali recomendadas são gratuitas, né, Tati? Exatamente, tudo que está ali é gratuito. Os conteúdos pedagógicos também são alinhados à BNCC, a gente tomou esse cuidado, né? Nem tudo é conteúdo pedagógico, mas o que é mais pedagógico assim está alinhado à BNCC. E a gente também tem o cuidado de estar indicando ferramentas que tenham um cuidado com a privacidade dos dados, né? Que eu acho que esse é um cuidado importante que os gestores precisam tomar nesse momento, porque muitas vezes a gente, né, as redes não estavam acostumadas a oferecer plataformas, a promover aprendizados via jogos, enfim, via esses tipos de ferramentas, e de repente você começa a fazer isso sem muito planejamento, você tem que ter um certo cuidado, porque são os dados dos jovens, das crianças, de menores de idade, que estão sendo imputados dentro dessas ferramentas. Então, a gente está tendo esse cuidado também, mas eu recomendo que cada rede também, antes de escolher uma ferramenta, dê uma olhada, de acordo com a sua realidade, eles têm alguma coisa que possa estar infringindo algum cuidado importante para a secretaria. Perfeito, legal. Então, a gente vai terminando por aqui nossa transmissão. Você queria dar mais algum recado, Tati? Eu queria dizer, enfim, primeiro que eu espero que seja útil, que vocês possam usar essa curadoria que a gente está fazendo, mas também, além do Aprendendo Juntos, nesse espaço para as mentorias, a gente tem lá um Fale Conosco, e a gente está muito aberto, enfim, porque a ideia é ajudar, né? É apoiar os gestores. Então, ninguém mais do que vocês, que trabalham em secretarias, podem nos dizer também o que vocês estão precisando. Então, se vocês disserem, olha, eu estou precisando achar uma ferramenta para esse objetivo, não tem. Então, enfim, também é uma dica que vocês podem nos passar para a gente procurar e para a gente conseguir oferecer esse apoio bem direcionado para o que está todo mundo precisando. Bacana, é tudo muito novo, né? A gente está construindo aos poucos e no coletivo, né? É novo para todo mundo, né? É isso aí. Bom, verdade. Então, obrigada pela companhia de todos. Esse vídeo vai continuar disponível aqui no Facebook do Conviva, vai ser disponibilizado também no YouTube e na galeria do Conviva. Então, por favor, divulguem para a sua rede e a gente espera vocês no Conviva, o www.convivaeducacau.org.br. Obrigada e até a próxima. Obrigada, Tati. Obrigada.